Oi, estamos aqui em Comandatuba, na Bahia. O Economia e Negócios cobrindo toda a feira da ABF durante 4 dias. Empresários de todos os ramos de atividade da área de franquia aqui reunidos para discutir o setor de franquias. O Economia e Negócios não poderia estar ausente de um evento como esse. Hoje, o nosso tema é muito específico, é uma lição muito forte para o setor de franquias. Como administrar custos de um modo geral. Claro que franquia é uma decisão da marca, de onde você quer estar. Agora, você vai querer estar em shopping ou vai querer estar em rua? Qual a diferença de cada um? Qual a composição de custos para você entrar nesse negócio? Muito disso nós vamos estar discutindo hoje. Porque, segundo o meu convidado, a lei de franquia, ou a parte legal, está aí, está posta, vai bem, obrigada. O que os empresários precisam saber é administrar os seus custos, senão vai acontecer a mesma coisa que acontece com as empresas em geral, que os dados do Sebrae sempre nos assustam. São dados que mostram a morte das empresas nos primeiros 5 anos. Com franquia, nós não queremos isso. Verdade ou não, doutor Mário Cerveira Filho, muito obrigado, advogado especialista. E, pelo que eu sei, um cara quase que odiado em alguns setores e amado nas franquias, é assim? É o que dizem, né? É o que dizem. Primeiramente, eu agradeço muito o convite de participar dessa entrevista. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Obrigada. Programa que todos acompanham e gostam. E por que odiado, hein? Bom, é o que sempre dizem. A defesa acaba tendo um lado oposto, né? Eu posso... Geralmente as pessoas que estudam e geralmente as pessoas que se especializam em alguma coisa se tornam odiados por uns e amados por os outros. Eu gostaria de não ser, eu acredito que não tenho tantos inimigos assim, mas vou levando a vida e estou muito orgulhoso do que eu faço, né? Confúcio dizia o seguinte: quem gosta do que faz não precisa trabalhar. Então eu não trabalho, me divirto o dia inteiro administrando os problemas dos lojistas situados, tanto em shopping como em rua. A diferença que você me perguntou, principal, eu começaria até por outro lado, que eu acho que fica até de mais fácil de se entender. 70% dos lojistas situados em shopping, como em rua, são pequenos e médios empresários. E o comércio vive desses 70%. Os outros 30% ou 25% são lojistas que têm estrutura jurídica, né? E que, antes de assinar qualquer documento, se preocupam naquilo que vão assinar. Mas esses 70%, infelizmente, não se preocupam. E talvez esse ódio venha pela catequização, vamos dizer assim, que eu venho fazendo por todo o Brasil, Juazeiro, Petrolina, até Porto Alegre, explicando para os lojistas quais são os seus direitos e as suas obrigações. Né? E isso faz meio com que aquela coisa do faça a lição de casa antes. Não vá para fora antes de saber exatamente que chão está pisando, é isso? Prevenir. Tá. Então, antes de um lojista assinar um contrato ou qualquer documento que seja com o locador, seria interessante ele procurar um advogado especializado, mas tem que ser especializado. Às vezes ele tem um amigo, um advogado trabalhista. E fala, quebra um galho. Ah, olha, eu olho para você, mas ele não tem aquele know-how de saber aquilo, como eu também não sei um monte de coisa da Justiça do Trabalho, não tenho vergonha nenhuma de falar. Claro. Então, deveria procurar um advogado especializado para ler essas cláusulas. Para você imaginar, em shopping, o contrato já é imenso. E faz parte integrante do contrato um documento chamado Normas Gerais Regedoras ou cláusulas comuns com diversas denominações, que tem mais de 360 cláusulas. E esse documento, naquela ansiedade do lojista abrir a loja, de chamar o arquiteto, do produto estar chegando, dele estar naquela alegria que vai abrir uma nova loja ou a sua primeira loja, o que ainda deixa ele mais eufórico, ele acaba dizendo onde é que eu assino. E depois que assinou, a coisa começa a complicar. Deixa eu aproveitar, porque eu tenho 2 casos já que eu gostaria, não vou falar as marcas, mas vou falar para você, até já servem de exemplos. Um deles é um grande shopping que, obviamente, tem uma cadeia de outros e que concorre com outro grande. E que cerceou a ida de uma marca franquia, porque diz que já tinha outra, ela já existia numa
marca concorrente. Porém, exatamente como você disse, quer dizer, de cara, primeiro assinou o contrato como se fosse sem especificar o ramo de atividade, nesse caso era confecção, de uma marca grande, e depois quando ele foi abrir a tal confecção, aí estava lá, olha aqui, o contrato diz que você não pode abrir em outro shopping que eu tenha uma concorrência nos mesmos locais. Isso é legítimo? Meus queridos ouvintes, parece que nós combinamos, mas não combinamos. A realidade é a seguinte, o meu escritório, que obteve sucesso na justiça, em primeira instância, justamente nesse caso. Você quer falar o shopping? Quero. Bom, o Shopping Iguatemi. Então, foi o meu escritório que obteve essa vitória na justiça, porque o meu cliente abriu loja no Shopping Eldorado. Então, aí fere o direito de concorrência. O CAD foi chamado, que já tinha uma discussão no CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, e baseado em tudo isso, nós obtivemos a vitória na justiça. Em primeira instância, eu quero deixar claro, mas já foi uma grande vitória, onde o meu lojista, o meu cliente, pôde e continua aberto com a loja no Shopping Eldorado. Ou seja, está aí já. Foi até uma coincidência. Como é que chama isso? Jurisprudência. Começou, é uma decisão, portanto, em primeira instância, que eu acredito que vai ser mantida vale agora outros no tribunal. Recorrerem, então. Não há dúvida usando nenhuma. Essa. E se você pensar, é justamente isso, essa é a minha área específica. Por que o shopping pode abrir em outro lugar próximo, ele mesmo pode abrir próximo, como vai abrir lá na Juscelina Kubitschek? Ainda bem, não tenho nada contra o Gereissati, acho que ele tem que ganhar o dinheiro dele, honestamente como ele ganha. Deixando os outros também ganharem. Né? Deixando os outros ganharem. Por que ele pode abrir outro empreendimento e o lojista não pode abrir em outro shopping? Então, e não existe, sobre isso eu posso falar com bastante tranquilidade, existe a cláusula de raio que eles colocam no contrato, quer dizer, você não pode abrir a 2.000, a 2.500 metros do centro do meu empreendimento, é o que eles colocam, ou a cláusula de exclusividade, que a gente chama. Você não pode abrir nesse, naquele outro shopping, mesmo que fique a quilômetros do empreendimento. Porém, de novo, tudo isso estipulado antes, combinado antes, acordado entre as partes antes. Exatamente. Não é? Esse que é o grande alerta. Vamos falar um pouquinho mais de custo. E rua, quais são os riscos? E outros casos de shopping, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Juro que a gente não vai aqui agora dar uma mergulhadinha no mar, não. A gente vai só para um pequeno intervalo, volta já já, sempre a sua participação é fundamental. Hoje nós estamos gravando, mas encaminharemos a todos os nossos convidados as suas dúvidas e perguntas. Escreve para a gente, economianegócios@recordnewstv.com.br, a gente já volta. Economia e Negócios de volta aqui de Comandatuba, na 9ª Convenção da Associação Brasileira de Franchise. Estamos falando com todo o setor de franquia, mostrando as vantagens, as oportunidades, riscos e cautelas, principalmente. Você, é um pouquinho aquele dito, eu acho, que a gente tem, né? Não faz mal a ninguém, um pouquinho de canja de galinha, aquela coisa meio simplória. Porém, doutor Mário Cerveira Filho, na verdade, além desta luta, o senhor tem livros que os nossos telespectadores e empresários podem se basear para ter se tomar de cuidado, né? Seus livros, quais são? Então, eu queria até dizer por que eu acabei escrevendo os livros. De tanto fazer palestras por todo o Brasil, eu resolvi escrever, a Saravia me convidou para escrever o meu primeiro livro, chama-se Shopping Center, Direito dos Lojistas. Foi para a 5ª edição com muito orgulho. Eu pensei que lojista não fosse ler, mas está na 5ª edição. O segundo livro de direito, Ações Renovatórias e Revisionais em Shopping Centers. E o terceiro livro de direito, que deve sair agora no começo do ano, o nome vai ser Ação de Prestação de Contas de Condomínio e Fundo de Promoção em Shopping Centers. Vai ser bem interessante. Esse capítulo eu já quero já. Só que eu quero retroceder antes do futuro livro. Lógico. Pegando o comparativo, porque eu disse no bloco anterior, inclusive, qual a decisão que eu tenho que tomar, shopping ou rua? Claro que isso também tem que ser um acordo muito forte com o master franqueado, lógico, enfim, lógico, de ver qual é a melhor oportunidade. Em todo caso, independente, se o franqueador me disser pode ser em qualquer dos dois, o que eu tenho que ver de detalhes, se eu for num ponto shopping, o que ponto rua? Então, primeiro vamos deixar claro que eu não sou contra a indústria de shopping, que muita gente pode achar. Ao contrário, ela é uma indústria que no mundo todo é reconhecida, e quanto mais shopping tiver, melhor é para nós consumidores. Eu só sou contra
algumas atitudes ou algumas cláusulas contratuais que estão embutidas nesse contrato, que vem fazendo com que nós, consumidores, quando vamos comprar algum produto, somos prejudicados ou pagamos altos valores. Por quê? O lojista precisa repassar esses altos valores que ele está pagando. Shopping existe, por exemplo, que não existe rua, já estou respondendo a sua pergunta. Shopping existe um aluguel mínimo e um aluguel percentual sobre as vendas. É o maior entre eles. Então, se o lojista vende bem naquele mês, ele vai pagar um aluguel, pouca gente sabe disso, ele paga o aluguel percentual sobre o seu faturamento bruto. Se ele fatura pouco, ele paga um aluguel mínimo previamente estipulado. Isso quer dizer que quando as vacas estão gordas, a picanha fica para um só. E quando as vacas estão magras, o osso não é dividido. Não acho certo. Muitos lojistas de rua, postos de gasolina, etc., já estão fazendo isso, usando dessas cláusulas, na minha opinião. Ou seja, o lado negativo do shopping está contaminando a rua, é isso? Com essa volúpia de querer ganhar dinheiro. E eu acredito, pelos meus 60 anos de idade, que o correto na vida toda, acho que talvez por ser Libra, né, que deve haver uma balança, que deve haver um equilíbrio em tudo que a gente faz. Ou ganha-ganha, porque depois, num determinado momento, quando um sofre muito, todos vão perder, né? Exatamente. Só que o que eu tenho reparado é que o shopping center virou um negócio imobiliário, não virou mais uma parceria. Então, esse rodízio de lojistas não aguentando o que você disse bem no começo, que 5%, o Sebrae está mostrando números apavorantes, é muito mais de 5%. Cerca de 70% em 5 anos fecham as portas. Exatamente. Nós temos até um outro estudo do Vox Populi que mostra que apenas 7% dos lojistas que começaram em shopping que se mantêm. É uma coisa terrível. E esse rodízio de lojistas, lógico que para os empreendedores é bom, porque ele sai, ele cobra luvas de outro, porque qualquer lojista que entre em shopping paga às vezes R$1 milhão por um ponto, que não é a propriedade, e esse rodízio para o empreendedor é bom. Ou seja, nesta hora não está uma forma da gente rever mais ou menos como tem uma gritaria geral com relação ao sistema financeiro, aos bancos, quer dizer, rever a postura empresarial dos shoppings, quer dizer, pelo que se fala, está havendo uma carteirização, Você falou tudo, estou até arrepiado, é exatamente isso mesmo. Tanto é que nós estamos tocando no ponto nevrálgico da questão, que eu elaborei um projeto de lei que foi apresentado pela deputada Zulaí Cobra, quando ela era deputada, hoje não é mais, em 2002. Está correndo no Congresso Nacional o projeto 7137/2002, que eu elaborei ele inteirinho. Inclusive, por esses dias, nós estamos, que eu digo nós, eu representando os lojistas de todo o país, com outros estados, sindicatos, associações de lojistas, CDLs, a própria ABF está representada nesse grupo de lojistas, que nós vamos conversar com os empreendedores de shopping para colocar alguma coisa, para modificar, melhor dizendo, alguma coisa da lei do inquilinato, para que haja mais equilíbrio entre as partes. O que está matando mesmo os lojistas, e inclusive decisores judiciais, é o artigo 54 da lei do inquilinato, que, resumindo, diz assim, que é o único momento que na lei do inquilinato fala lojista e empreendedores de shopping. Não é nenhum momento diz isso. Mas nesse artigo, a cabeça do artigo diz assim, resumindo, que tudo que eles tratam vale. Então, por isso que o contrato lá atrás... O contrato deixa de ter validade pela palavra, é isso? Não, pelo que está assinado, pelo que eles concordaram no contrato. Ah, tá. Né? Então, por isso que esse cuidado antes de assinar o contrato é fundamental, porque os juízes, baseados nesse artigo, eles estão dando sentenças favoráveis aos lojistas, aos empreendedores, melhor dizendo, porque o lojista concordou com aquilo, mas o lojista não leu, não tomou atenção, não teve conhecimento. Né? Então, esse artigo é que a gente está tentando fazer com que os empreendedores concordem tirar da nossa lei do inquilinato, para ver um melhor equilíbrio e para que nós sejamos mais felizes. Para que o consumidor, principalmente, compre o produto pelo que realmente ele vale. É importante a gente deixar claro uma coisa, o que se está discutindo aqui não é nem cerceamento de liberdade empresarial, nem nada contra um setor, mas é mais ou menos para evitar uma crise, como aconteceu com o sistema financeiro que estava ruim nos Estados Unidos, e aqui estava bom porque a gente estava com regras claras, é termos regras claras para que menos gente não tenha essa incidência tão forte de apenas 7% dos lojistas permanecerem em shopping center. A gente vai voltar com o teu próximo livro agora, porque
que eu tenho que pagar se eu estou dentro de um shopping? Que taxa é essa de administração? Que outras taxas tantas existem? Você vai ficar sabendo já já. Continua com a gente e escreve. economianegócios@recordnewstv.com.br. Já voltamos. Economia e Negócios de volta aqui no Hotel Transamérica, na 9ª convenção da Associação Brasileira de Franquia, que está reunindo agora no mês de novembro mais de 600 empresários do setor, especialistas, discutindo, debatendo temas de todos os tipos. Na verdade, mais do que nunca, é tempo de franquias, é o tema geral da BF. E aí, abordando todas as questões, desde várias marcas, os setores de atividade, os cuidados que se deve ter. E, por isso, um dos palestrantes especialistas está hoje aqui conosco, o advogado Mário Cerveira Filho, autor de 3 livros. O próximo a ser lançado é esse que a gente vai abordar, porque eu deixei no bloco anterior a questão: o que eu tenho que pagar? Eu não tenho que pagar simplesmente um aluguel, acabou? Daí não, eu tenho que pagar taxa de propaganda, de administração. Por que e quanto é razoável? Pois é, eu vou dizer para você. Primeiro, o lojista, quando entra, paga as luvas. As luvas dependem do shopping, do tamanho da loja, onde ela está situada, se a vitrine é grande, está perto de uma escada rolante, etc. Depois o aluguel. Você daria tem uma média Brasil desse valor? Porque é muito importante para mim. Toda semana eu faço, e aqui esses dias a gente está fazendo uma série de entrevistas com empresários franqueadores. Sim. Aí o custo é tanto. Aí a gente sabe que tem os outros custos. Eu quase nunca falo, porque depende de tantos fatores. Quanto é? Olha, a média é difícil porque, conforme eu disse agora há pouco, depende do shopping onde ele está situado. Um shopping em São Paulo, de grande porte, super conhecido, é diferente de um shopping numa cidade do interior. Então, o pé na geladeira e a cabeça no forno, vai de quanto a quanto? Eu acho, isso pode variar de 100 a 1,5 milhão de reais. Tá. No mínimo, de luvas. De luvas. Luvas não é propriedade. Paga só para entrar, para ter um contrato de 5 anos. Tá. Vou deixar claro. Aí vem o aluguel. Aí você me fala, quanto é o aluguel? Tem lojistas pagando R$700, R$650 um metro quadrado, dependendo do shopping. Você multiplica isso por 100 metros, uma loja na média, você vai ver quanto dá. Aí vem o condomínio. O condomínio é pago pelo lojista também, que geralmente representa 80% do valor do aluguel. Temos uma máquina? Vai somando. Depois disso, o lojista paga o fundo de promoção. O fundo de promoção, como o próprio nome está dizendo, é a verba destinada a promover o shopping. Quer dizer que o empreendedor não põe dinheiro. Esse fundo de promoção, geralmente, é 20% do aluguel, do valor do aluguel. Então, se você somar, você vai ver quanto isso vai dar. Além disso, ele paga de 5% a 7% de uma taxa de administração para a administradora do shopping para bem administrar o condomínio. Como a gente paga num prédio de apartamento, de 5% a 7%. Tudo isso vai crescendo. É uma criança terrível que vai crescendo e muito mal educada. Então, e o lojista tem que pagar tudo isso e sobra para nós consumidores. Que vamos pagar um preço muito maior pelos produtos. Exatamente. Eu já vou fazer aqui uma convocação, não é nem convite. Você já está convocado para um grande debate. Os 2 filhos, os 2 jovens dinâmicos, aguerridos empresários do setor estão convidados. Gereissati, filho, e o do Paulo Malzone, filho também, que são shoppings. Conheço os 2. Bom, os 2 estão convidados, vamos fazer um debate. Com todo o prazer. Lá em São Paulo, nos nossos estúdios, e vamos ver o que eles falam dessas taxas todo todas. Prazer. Nesse sentido, os, 400 e tantos empresários que estão aqui do setor, na sua opinião, estão sem saída? Se eu tenho que entrar num shopping, é isso, eu relaxo e pago mesmo e não tem jeito? Ou eu opto por outro caminho, tá em rua e pronto? Olha, na última, eu posso falar isso com toda firmeza para você. Na última audiência pública referente ao meu projeto de lei, em que esteve presente, isso está gravado. Eu tenho até o CD, posso mandar para você. Está gravado no Congresso. O presidente da ABRACE, que é a Associação Brasileira de Empreendedores de Shopping Center, ele disse em alto e bom tom: quem quiser entra, quem não quiser não entra. Então eu penso com meus botões aqui. O metrô não é uma coisa importantíssima para um país? Claro. Então aquele que faz o metrô, ele fala, quer usar o metrô? R$1.000. Se não, você não usa.
Será que esse é o pensamento? Isso está gravado. Quer dizer, será que isso é que nós, como brasileiros, de um país que está crescendo tão lindo como esse que nós estamos vendo, será que isso é o certo? Será que isso é um bom senso? Eu só estou atrás de uma coisa, do equilíbrio e do bom senso. Acho um absurdo uma declaração dessa. E não é só dele. E nós vamos provocar esse debate para ver se achamos esse um prazer participar. ponto de equilíbrio. Porque é isso que a Economia e Negócios busca sempre. Eu sei Nos disso. negócios, todo mundo contribuir com uma fraçãozinha, ninguém paga muito. E a última pessoa que quer pagar é o consumidor. Super obrigada. Exatamente. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. A gente continua aqui, você continua assistindo a gente todas as noites, 19h30, e sintonizado o tempo inteiro na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.